Olá, boa noite. Boa noite para vocês que estão entrando, que estão me acompanhando. Vão me dizendo aqui se vocês estão me escutando bem. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. É uma alegria enorme estar aqui novamente nesta terça-feira com pessoas tão especiais como vocês. Então sejam muito bem-vindos. Só vão me dando aqui um feedback se vocês estão me escutando bem, se o meu áudio está bem, se o meu som está bom, né? Se está saindo, se a minha voz está saindo nítida para vocês, se não está saindo com nenhum ruído, com nenhum chiu, que o mais importante é que vocês realmente me escutem bem. Hoje nós vamos falar de um conteúdo bem interessante, um conteúdo muito importante, que é um tema aí que realmente ele faz muita diferença dentro dos negócios, dentro das empresas. E o mais importante disso tudo é que o meu áudio esteja muito bem, né? Que esteja muito bom, que vocês realmente estejam me escutando muito bem, para que vocês consigam realmente acompanhar, entender tudo que eu vou falar e compartilhar com vocês nesta noite de hoje. É sempre bom, né, nós lembrarmos de algumas coisas aqui no Instagram, nas redes sociais, nessa mídia, né, para que o Instagram entenda que o conteúdo que eu estou gerando realmente é um conteúdo interessante. Quanto mais vocês clicarem aí na tela de vocês, no coraçãozinho, quanto mais coraçãozinho estiver, mais o Instagram vai entendendo que o conteúdo que eu estou passando para vocês é um conteúdo relevante. Se vocês também forem vendo quão importante é esse conteúdo para você e para mais pessoas que não estão aqui acompanhando, tem tipo como se fosse uma flechinha ou um aviãozinho, né? Quando você clica ali, você consegue compartilhar com mais pessoas. Então, esse conteúdo hoje, especificamente, ele é bem voltado para empresários, donos de negócio, quem deseja empreender. Então, se você conhece alguém que não está aqui, seria bem importante entender o quanto que o nosso comportamento, o quanto que o nosso perfil, o seu perfil, ele realmente pode contribuir para trazer grandes resultados para dentro do seu negócio, ou como o seu perfil atrapalha os resultados dentro do seu negócio. Clica aí nessa flechinha, encaminhe, convide outros empresários que você conhece para estar conosco aqui essa noite e aprendendo muito sobre esse conteúdo tão importante que faz uma diferença enorme dentro dos negócios. Hoje também eu vou estar utilizando um método diferente. Então, eu desejo aí uma excelente noite a cada um de vocês, um excelente conteúdo. Daqui a pouquinho eu vou estar desativando os comentários e vocês já vão entender por quê. Eu vou estar passando todo o conteúdo que eu tenho para passar para vocês e no finalzinho da live de hoje eu vou abrir para perguntas. Então é o momento que eu vou ativar novamente os comentários e vocês terão a oportunidade de perguntar. Então, se for surgindo dúvidas enquanto eu vou falando aqui para vocês, anotem todas essas dúvidas e no final eu ativo aqui os nossos comentários e vocês vão poder fazer quantas perguntas vocês quiserem e eu estarei respondendo cada uma delas. Ok? Então, lembrando, convide aí quantas pessoas vocês quiserem para estar aqui conosco, que esse conhecimento ele é muito rico e realmente faz uma diferença enorme dentro dos negócios. Estarei desativando os comentários agora e aproveite esse novo método e no final vocês vão me dar um feedback de como vai ser esse novo método que eu vou utilizar hoje aqui com vocês. Então, uma excelente live para todos que estão aqui comigo. Então, vamos lá. Opa, não é esse daqui. É este daqui. Então, vamos lá. Quais são o tema de hoje, né? Qual é o seu perfil de empresário? Tem muitos estudos, talvez, para você que me acompanha. Para os nossos clientes já sabem aí que a minha primeira formação é psicologia, né? Atuei 10 anos como psicóloga clínica.
Hoje eu trabalho apenas com a mentoria de negócio e utilizo todo o conhecimento que eu adquiri desses 10 anos de experiência clínica, mais 5 anos de estudo, então são mais de 15 anos estudando sobre a mente humana, somente com os nossos clientes e empresários dentro dos seus negócios. E diante de todos esses estudos, hoje nós trabalhamos com uma ferramenta muito incrível, que é através do sistema Enneagrama, que nós mapeamos os perfis de empresários. E eu vou compartilhar um pouco aqui com vocês. E dentro, do sistema Enneagrama nós falamos de 9 perfis. Lá nós falamos de perfis comportamentais e aqui eu vou trazer sobre 9 perfis de empresários. E eu vou estar falando um pouco sobre cada perfil de empresário. E vamos lá, eu quero que você observe, preste atenção e veja se você consegue identificar qual é o seu perfil de empresário. Veja o que dessas características e todo o perfil você vai perceber que tem muitas características positivas, mas também tem aquelas características que não são tão positivas assim. E é dentro dessas características que a melhorar que realmente mora o grande desafio, que se não for trabalhada, é aí que muitas vezes o seu perfil como dono de negócio pode estar impactando, influenciando nos resultados dentro do seu negócio. Vai anotando quais as características, há uma grande probabilidade que você observe e identifique não só as suas características, mas também de muitas outras pessoas. Talvez você vai se perguntando conforme eu vou falando, Leila, mas eu estou identificando tantas outras pessoas ao meu redor que não são empresários. Sim, porque eu estou falando de perfis comportamentais, mas aqui a minha linguagem vai ser toda empresarial. Mas são características comportamentais e várias outras pessoas, ou seja, qualquer outra pessoa, nós conseguimos fazer a leitura dentro do que eu vou falar. Mas nesse momento eu quero que você tenha muito a visão dentro do negócio e é sobre essa perspectiva que eu estarei falando sobre a nossa live de hoje durante toda a nossa noite de hoje, durante esse conteúdo. Então vamos lá. Qual é o primeiro perfil? Então nós temos um primeiro perfil que é o perfil do empresário perfeccionista. Quais são as principais características positivas do empresário perfeccionista? Ou seja, a principal característica dele é que ele busca perfeição. Então, o empresário que tem essa característica, que é muito perfeccionista, normalmente tudo que ele faz realmente vai sair muito bem feito, Porque ele realmente está buscando a perfeição, ele busca fazer tudo muito bem feito. É um perfil que é muito detalhista, metódico, organizado. É um perfil bastante disciplinado. Gosta de tudo muito organizado, gosta de tudo muito bem feito, gosta de tudo realmente que seja feito da melhor forma possível. Só que até aí, ok, é muito interessante. Mas eu te pergunto, o que realmente é perfeito? E quando realmente está perfeito? Se você se identifica com essa característica, há uma grande probabilidade que realmente você sofra e sofra muito. Em que sentido? Quem tem essa característica muito forte, que se identifica com o estilo do empresário perfeccionista, é um estilo de empresário que ele tem muita dificuldade em delegar. Então, normalmente esse empresário, ele sempre está muito carregado de tarefas e atividades. Muitas vezes, até aquelas tarefas, quem tem funcionários, quem tem colaboradores, tarefas simples que um colaborador poderia fazer, ele tem dificuldade em delegar. Quando ele vê, ele está sobrecarregado de tantas tarefas para fazer, o seu dia é tão cheio de tantas coisas para fazer e ele se sobrecarrega demais, Então ele tem essa dificuldade em delegar. Também quem tem esse estilo, além dessa dificuldade em delegar, ele tem uma certa dificuldade de confiar nas pessoas. Mas não é porque as pessoas não vão realizar um trabalho tão bem feito, mas é porque
elas não vão fazer como eu gostaria que elas fizessem. Por quê? Porque não sou eu fazendo. E por não ser eu fazendo, é óbvio que não vai ficar como eu gostaria que fosse. Porque são pessoas e cada pessoa tem um estilo diferente de ser, tem um estilo diferente de fazer as coisas. Então, esse perfil sofre muito com essa questão do delegar, de confiar. É um perfil também, por ter essa dificuldade, ele tem muito assim, o que é certo, o que é errado Mas o que é certo e o que é errado dentro da percepção e visão dele. Então, não necessariamente do outro. É aquele perfil que muitas vezes as pessoas olham e falam, nossa, como ele é chato, como ele é metódico, como ele é rígido. Nem adianta você levar uma opinião para ele, porque quando ele já decidiu algo, é aquilo e ponto. Quando ele colocou algo na cabeça dele, ele não muda de opinião. Então, muitas vezes os colaboradores, as pessoas ao redor nem trazem novas ideias, porque ela já tem essa percepção que é um perfil rígido, que é um perfil que muitas vezes não é aberto a essas novas ideias, né? Que é um perfil que tem essa dificuldade de aceitar a opinião dos outros. O que acontece também, que quem tem esse perfil muito perfeccionista é um perfil que sempre se cobra demais. Então, tudo que ele vai fazer, sempre vai fazer muito bem feito. O que acontece é que como ele se exige demais e ele vai fazer as coisas muito bem feito, ele espera que os outros atinjam o mesmo nível que ele. Só que quando vai para a realidade, isso não acontece. E as pessoas às vezes atingem um nível muito inferior. Mas esse nível inferior não quer dizer que não é o melhor que elas puderam dar delas, mas não é o nível que esse empresário queria. E o que isso faz no dia a dia dele? Faz com que esse empresário viva constante frustrações. Viva muitas vezes no seu dia a dia muito frustrado, porque ele fala assim, nossa, as pessoas não me entendem, ou realmente é muito difícil eu encontrar um profissional qualificado. Nossa, não tem mão de obra qualificada no mercado. Eu tenho muita dificuldade, porque o contrato eles nunca conseguem executar. Não é que não consegue executar, porque o teu nível de exigência é tão grande, tão alto, que a pessoa às vezes faz uma forma diferente e você não está olhando o resultado final. Você está olhando o método e às vezes o resultado final é até melhor ou igual àquele que precisaria ser. Mas o passo a passo não foi como você fez ou não foi você que fez. E aí isso dificulta todo o processo. Então o que acontece com o empresário que tem esse perfil? Qual que é você que está acompanhando e que se identifica? Quais são os pontos para você observar? Quais são as atividades, as tarefas que você pode delegar? Quais são as coisas no seu dia a dia que estão ocupando demais o seu tempo e que talvez você poderia pedir ajuda? Quais são aquelas tarefas, talvez, atividades que você está levando muito mais tempo do que deveria, que está ocupando muito a sua agenda, coisas que você poderia entregar mais rápido e que você não entregou? Quantas outras atividades você não fez porque você acredita que não está perfeito ainda, que ainda não ficou bom? Quantas atividades você não colocou em prática por acreditar que ainda não está perfeito? Então, nós fizemos uma pesquisa com os nossos clientes essa semana e eu recebi muitas respostas dizendo assim, estou com dificuldade de abrir novos clientes, estou com dificuldade de vendas. E nós temos muitos clientes que têm esse traço forte. E muitas vezes quando eu pergunto para eles, mas quais são as ações que você está fazendo para abrir novos clientes? Nós sempre escutamos muitas vezes a justificativa assim. Mas ainda não ficou perfeito. Ainda estou preparando o material. Nossa, mas eu estou preparando tal coisa. Sempre tem uma desculpa, por quê? Porque ainda não ficou perfeito, o momento não está perfeito, não criou a oportunidade perfeita. E por não ter o momento, a oportunidade, o material perfeito, ele se sabota na entrada em ação. E isso prejudica os resultados dentro da empresa. Então eu quero que você observe em que momento o seu perfeccionismo está te impedindo de entrar em ação e fazer muitas daquelas coisas que seriam importantes ou até mesmo delegar e ter mais tempo para focar naquelas coisas dentro da sua empresa que somente você pode fazer.
Então, esse é um perfil. Vamos para o próximo perfil de empresário. O segundo estilo de perfil de empresário que nós temos é um empresário prestativo. Esse empresário é um empresário muito amigão. É aquele empresário que quando nós fechamos uma mentoria de negócios e ele tem funcionários, normalmente os funcionários falam assim, nossa, ele é um paizão, ele é uma mãezona. Os funcionários, muitas vezes, né, os seus colaboradores não veem ele como o chefe, o dono do negócio, e sim como o amigão. O empresário prestativo é aquele empresário muito comunicativo, ele é muito querido por todos, ele é muito amigão, é aquele empresário assim realmente querido. É muito difícil uma pessoa que não goste do empresário prestativo. E até aí tá tudo certo. Por quê? Porque ele é muito legal. Esse perfil em partes é muito bom. Mas aonde mora o nosso maior perigo para quem tem esse estilo prestativo? Olha o que está escrito logo abaixo. Uma das principais características negativas de quem tem essa característica muito forte no seu perfil é a dificuldade em dizer não. Também é aquele perfil que cria muita expectativa em relação aos outros. Quando nós falamos em dificuldade em dizer não, essa dificuldade, dependendo do tamanho da sua empresa, ela pode ter vários riscos. Quando o teu colaborador entende que você tem essa dificuldade em dizer não, muitas vezes os colaboradores abusam de um dono de negócio que tem essa dificuldade. Às vezes eles estão com um problema em casa e vêm pedir muito dinheiro emprestado para o dono. Você faz um vale para mim? Você pode antecipar minhas férias? Você pode antecipar meu 10º? Você pode me dar um dia de folga? Eu posso sair algumas horas antes? E o dono, às vezes, por ele ter essa dificuldade, ele acaba cedendo. Principalmente quando o colaborador usa o gatilho mental da história, quando ele conta aquela história triste, quando ele envolve às vezes os filhos, a família, a doença, toca o coração do dono e aí ele acaba cedendo. Onde mora o segundo maior risco do empresário prestativo que tem esse perfil? Quando ele está na frente na parte de negociação. Porque quem tem esse perfil e está diretamente ligado a vendas, muitas vezes ele tem dificuldade em valorizar o seu produto e serviço. Ele tem dificuldade em cobrar o valor que ele precisaria cobrar pelo seu produto e serviço. Ele tem dificuldade em valorizar. Às vezes chega alguém e fala, mas coitadinho, olha lá, né, o jeitinho, eu vou dar um descontinho. Ou se está negociando com outras empresas maiores, às vezes a empresa maior vem e pede um desconto, você fala, eu não posso dar o desconto. Mas aí vem por outro lado, mas eu não quero perder a venda, então eu vou ceder, mas eu não poderia ceder. Então ele tem essa dificuldade em mostrar o valor do negócio, em trazer a percepção de valor e acaba cedendo. Também mora o risco na parte quando está em vendas, não só de não conseguir mostrar o valor, de cobrar, mas também às vezes a pessoa vem e fala assim, você parcela para mim? Você não pode parcelar. Ou você fala, parcela em 2. Ela fala, mas eu precisaria que fosse em 10. Você sabe que não pode parcelar em 10. Mas quando vê, está cedendo. Então, qual é esse risco, né, do empresário que tem esse estilo prestativo, que tem esse perfil forte? Ele mora justamente nessa questão do dizer não, essa dificuldade em dizer não. E coloca muitas vezes o negócio em risco. Então, se a empresa já é uma empresa maior, como nós temos muitos clientes que têm colaboradores, e o colaborador percebe isso no empresário, tem que cuidar, né, para que os colaboradores não acabem usando de má fé essa característica aí do dono do negócio. Se você está na linha de frente de vendas do seu negócio, é muito importante você ajustar, trabalhar essas características em você, ou se você conseguir colocar um vendedor,
né, que não tem essa característica tão forte, porque vai ter momentos que você não vai poder ceder dentro do seu negócio, porque se você ceder muito, isso vai impactar nas suas finanças, no seu resultado financeiro, e aí complica muito, né? E também, como eu coloquei aqui embaixo, de criar muita expectativa. Como é um perfil que gosta muito de agradar, é um perfil muito comunicativo, é um perfil que normalmente gosta de presentear, de agradar, elogiar, de fazer muito para o outro, ele sempre espera algo em troca. E se algo em troca seja um elogio, seja um muito obrigado, às vezes ele faz algo para alguém e ele só espera um muito obrigado. E quando não vem um muito obrigado, ele se frustra, né? Ele fica um pouco desanimado, fala, nossa, eu fiz tanto para aquela pessoa, ou eu fiz uma negociação tão legal com aquela outra empresa e nem um muito obrigado eu recebi. Poxa, né? Ele se frustra então por criar expectativa. Então, se você se identifica com essas características, cuidar para não ficar aí criando expectativa demais, não criar, principalmente em relação aos outros, essa expectativa, fazer algumas coisas, analisar até que ponto você pode entregar, pode doar, se pode presentear, mas sem esperar nada em troca, porque senão você pode se frustrar com muita facilidade. Então, esse é o segundo perfil. Vamos agora para o terceiro perfil de empresário. Nosso terceiro perfil é o perfil competitivo. Só vou trazer aqui um lembrete para você. Se você está gostando desse conteúdo, se está te trazendo vários insights e tem pessoas que você gostaria muito que também tivesse acesso a esse conteúdo, vai ali na flechinha, encaminhe esse link dessa live para ela, convide ela para vir acompanhar aqui conosco. Vamos lá então para o empresário competitivo. O empresário competitivo é aquele empresário assim, que ele é muito realizador. Dos 9 que eu vou falar hoje, ele assim é do que mais realiza. Ele é um trabalhador dedicado, né? Um workaholic, assim, viciado em trabalho, trabalha muito. É aquele empresário assim que para ele não tem problema em trabalhar, né? O seu sobrenome normalmente é o nome da empresa. Onde mora o maior risco de quem tem esse perfil competidor? É um estilo de empresário que eles buscam admiração. Eles são muito motivados pela competição, pelo desafio. Então é aquele empresário que ele sempre gosta de estar na frente. Ele sempre gosta de ser o primeiro, ele sempre gosta de ser o melhor. Então, o melhor da sua área, o melhor do seu círculo de amigos. Ele gosta sempre de ser o primeiro, de ser o melhor, de ser o destaque, de estar em evidência. É aquele empresário que tudo ele tem que ter do melhor, né? E é aquele perfil que nós falamos assim, quando nós trabalhamos, né, com os nossos clientes, e nós temos clientes que têm esse perfil muito alto, aonde que mora o perigo? Por ele gostar do status, gostar do que é bom, gostar do que é melhor, é um perfil que tem muita dificuldade de olhar para dentro de si. Então, como que ele avalia que ele está sendo bom? Como que ele avalia que ele diz assim, poxa, eu sou um empresário top, eu sou um empresário muito bom, através de bens. Então, normalmente ele vai ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor celular, vai fazer viagens, ele vai ter muito do melhor, vai ter no externo, que o externo é a forma que ele entende que vai mostrar e provar para ele que ele é bom. Isso é errado? Não, é uma forma que inconscientemente ele aprendeu e que até então ele não tinha esse conhecimento. Aonde que mora o risco de quem tem esse perfil? Que se não tiver um bom controle financeiro, é um dos 9 perfis que é muito fácil se endividar. Que é muito fácil quando vê estar cheio de dívidas se não tiver um controle financeiro. Por quê? Porque como ele gosta das coisas boas, ele gosta desse status, ele gosta de ter o que é bom, né? Ele vai comprando e muitas vezes pelo impulso.
E isso eu não estou dizendo só na vida pessoal, muitas vezes no negócio. Então ele investe em equipamentos, ele quer ter dentro da empresa as melhores coisas dentro da empresa, as melhores tecnologias, ou investe em cursos. Enfim, ele gosta de ter o bom. O que é interessante, eu gosto muito de trabalhar com esse perfil de empresário, muito mesmo. Que quando ele tem a consciência, é aquele perfil de empresário que ele consegue fazer o seu negócio crescer muito. Ele consegue ter resultados incríveis na sua empresa. Porque, olha o que eu escrevi ali, ó, que está escrito aí na sua tela. É muito realizador. Então, como ele tem muitos sonhos, ele tem muitos objetivos, ele tem essa busca, quando ele entende como ele funciona, ele tem esse equilíbrio financeiro, que dentro, né, da nossa empresa é o Anderson que trabalha toda a parte de finanças, ele tem essa consciência, ele passa a olhar e entender que ele não precisa investir em tantas coisas, que ele consegue perceber o valor, as capacidades, tudo aquilo que ele tem olhando para ele. É um perfil que consegue fazer a sua empresa ter resultados extraordinários, né? E qual é o maior medo desse perfil? É o medo do fracasso. Então, qual é o risco? Se você se identificou com as características que eu estou falando, o risco que você corre é justamente esse, é de gastar de forma impulsiva, é de agir por impulso, é de não pensar e agir muito pela emoção, né? De gastar muito. E o que acontece, né? Esse perfil, ele tem uma fala que é muito interessante, que ele fala assim, eu dou conta de pagar, se eu vou comprar isso, eu vou dar um jeito. E realmente dá um jeito, é um perfil que dá um jeito. Só que esse jeito às vezes custa caro. E quando eu falo em custar caro, não é caro o dinheiro, é caro em questão de tempo. Às vezes vai ter que trabalhar horas a mais, vai ter que dedicar finais de semana. E esse custo caro, às vezes é o custo do cansaço físico, cansaço emocional, às vezes de adoecer, de não ter muito tempo com a família, de não ver filhos crescer. Então está relacionado a esse tipo de custo, porque por sustentar algumas coisas que poderia ser evitado ou que ele poderia, através desse perfil realizador dele, ajuntar esse montante financeiro e conseguir arcar, esperar um pouquinho mais de tempo e daí comprar à vista e não precisar pagar esse preço tão caro depois em relação a tempo. E é muito incrível que quando esse perfil ele tem essa consciência, ele tem esses resultados incríveis, não só dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, mas na sua vida como um todo. Está conseguindo se identificar? Está identificando as pessoas ao seu redor? É muito interessante. É muito interessante ver o quanto que o nosso comportamento pode influenciar positivamente ou negativamente dentro de um negócio. Vamos lá para o nosso quarto perfil de empresário. O quarto perfil é o perfil desafiador. O que é esse quarto perfil? Ele é aquele empresário reclamão. O que ele tem de bom? É aquele empresário sensível, idealista. Quando ele está bem, ele consegue estar num estado de presença. O que é interessante no estilo do empresário reclamão, que ele tem poucos momentos durante o seu dia que ele está nesse estado positivo. Quem tem esse estilo forte na sua vida ou nesse momento da vida, normalmente é aquele perfil que passa muito tempo reclamando. É aquele perfil que vive muito no passado, é aquele perfil que as lembranças, os acontecimentos, tudo aquilo que está acontecendo é relacionado ao passado. É aquele perfil que está vivendo dentro da nossa linguagem, a gente chama do sofrimento tolo. Tudo é muito pesado, tudo é muito sofrido. É aquela pessoa que às vezes você fala, bom dia, e ele te olha e fala, só se for para você. O que é interessante é que esse momento que nós estamos vivendo, coronavírus, tudo isso que está acontecendo no mundo,
fez alguns empresários entrar nesse modo de empresário reclamão. Porque quando eu falo dos perfis de empresários, isso eu vou explicar mais no final da nossa live de hoje, você vai ver que, Leila, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Não! Esses perfis, eles mudam e podem mudar durante o dia, podem mudar de acordo com o momento da sua vida, eles mudam. E esse momento que nós estamos passando, algumas pessoas estão entrando nesse estado, nesse modo de empresário reclamão. Qual é o risco das pessoas que entram no estado do empresário reclamão? Quando esse modo, vou usar esse termo, né? Quando o modo empresário reclamão entra, né, em ação, esse empresário, ele fica num sofrimento tão intenso, ele fica vendo tantas coisas ruins que ele tem muita dificuldade em conseguir ver novas perspectivas. Ele tem muita dificuldade em começar a olhar e projetar novas estratégias, em começar a ver, ok, o que nós podemos fazer diferente? O que esse momento tem de oportunidades? Quais são as oportunidades que eu posso ter? O que eu não fiz até agora e o que eu vou fazer diferente? Ele tem dificuldade de realmente sair desse estado e ir para um estado mais produtivo. Esse é o maior risco. Qual o risco que a empresa corre quando o empresário está nesse modo reclamão? Ela começa a não ter resultado. Por quê? Porque ele não consegue projetar coisas novas. Então, ou ela estabiliza ou ela começa a regredir. Então, nós vemos um impacto direto em faturamento. Nós começamos a ver o faturamento cair. Nós começamos a ver esse empresário. E isso reflete, se a empresa é maior, isso vai refletindo em todas as pessoas que estão ali. Porque primeiro vai pegando as pessoas que estão ao seu redor, vai pegando os cargos de liderança, depois isso vai passando. Quando vê, a empresa toda ela é afetada por esse empresário, querendo não, ele é a cabeça, né, do negócio. Então, a empresa ela vai perdendo muito resultado com isso quando o empresário está nesse modo reclamão. O que é importante, quando você identificar que você está entrando assim ou que você está num dia assim, é ter essa consciência e começar a falar, quais são as possibilidades e o que eu vou fazer diferente para sair desse estado. Afinal de contas, ficar nesse estado pode te levar para alguns caminhos. Um deles é entrar numa depressão, né? Porque você só está vendo coisas ruins. Ele vai te levar a mais sofrimento, vai te deixar mal e vai te fazer ter resultados cada vez piores. Então é importante sair desse estado e começar a ver possibilidades. Eu gosto muito de papel porque eu começo a desenhar novas estratégias e começo a entrar em ação. Então, cuidado se você perceber que você está nesse momento ou se você passa algum dia nesse estado, tem como você mudar e sair desse estado do reclamão, desse estado de sofrimento, de viver no passado e buscar novas estratégias de fazer diferente. Vamos lá para o nosso quinto estilo de empresário, quinto perfil de empresário. É o perfil do empresário racional. O que esse empresário tem de bom? De todos, é o que tem o pensamento lógico mais forte. É aquele empresário que é muito focado, é um empresário que gosta de planejar, é um empresário que ele trabalha muito bem sozinho, é aquele empresário que tem uma performance muito boa quando ele está sozinho. Quais são as características não tão positivas desse empresário? Ele gosta de estar sozinho, então ele tem essa dificuldade de interagir com as pessoas, de estar com as pessoas. Ele também tem muita dificuldade de se expressar e expressar as suas emoções. Então é aquele empresário que normalmente está mais no cantinho dele, que ele fica mais isolado, que ele fala muito pouco. É aquele empresário muito metódico. Para você conseguir convencer ele de algo, é bem desafiador, porque quando ele coloca algo na cabeça dele, é aquilo e ponto. De todos, é o mais racional, é o mais lógico e é o mais metódico. Esse empresário,
o que o perfil dele é muito bom para os negócios? Porque esse é um empresário que ele vai ter muitos controles, é aquele empresário que vai acompanhar, que vai gostar muito de indicadores, que vai estar acompanhando, vendo, que vai estar analisando resultados. Ele gosta muito dessa parte lógica, ele gosta muito de números, de dados, de acompanhar e saber como o negócio dele está indo. Se você se identifica com esse estilo, qual é o risco que o seu negócio corre, né? O que pode ser que esse seu perfil pode atrapalhar no negócio? É a questão do não se envolver muito com as pessoas, não se envolver muito com a sua equipe, com os seus colaboradores, até mesmo com os seus clientes, com os seus vendedores, fornecedores, né? É ter uma relação mais fria com as pessoas. O que é importante, se você tem esse estilo, se você se identifica, não é porque esse perfil, ele não é aquele perfil tão sorridente, tão expressivo. E nem precisa ser, porque não é o teu estilo. Mas é realmente estar mais presente, sendo você. Eu sempre digo, a transparência, a integridade, a autenticidade é o mais importante nisso tudo. É você ser você. A única coisa, se permitir se aproximar um pouco mais, estar mais presente, escutar um pouco mais. Se a sua empresa é maior, se você tem colaboradores, é muito importante estar perto, escutar. A sua presença vai fazer uma diferença gigante com os seus colaboradores, e também, se você puder estar mais presente com os seus clientes, também você vai sentir um resultado gigante dentro dos teus negócios. Então, essas são as características do empresário racional. Vamos lá para o 6º perfil dos empresários. É um empresário medroso. Leila, existe um perfil de empresário medroso? Para ser empresário, ele não precisa ser já meio destemido, corajoso, meio, nós brincamos, meio louco para empreender? Sim, mas tem alguns empresários que têm essa característica do perfil medroso e mesmo assim tem resultados incríveis. O que esse perfil medroso ele tem de positivo? É um empresário que é bastante questionador, então de todos é o mais questionador. É um perfil que é muito comprometido, é um perfil que quando ele está equilibrado, vamos usar assim esse termo, equilibrado, ele é um perfil arrojado, corajoso. Quando ele está confiante de si, é um perfil que arrisca, que está com os pés no chão, que faz acontecer. O que acontece é quando ele não está conseguindo ver toda a capacidade que tem dentro dele. Quando ele está num momento de desequilíbrio, quando ele não está conseguindo acreditar no poder interno. Aí que mora o perigo. Por quê? Porque ele se torna um empresário inseguro, um empresário muito ansioso, um empresário realmente medroso. Aí é aquele empresário que normalmente tem que sair perguntando para as pessoas a opinião delas. O que você acha disso? O que você acha disso? Qual a sua opinião? Será que eu devo fazer isso? Será que eu devo fazer aquilo? Porque ele tem essa dificuldade de decidir sozinho. Ele tem medo de decidir sozinho. E ele gosta de escutar o que os outros têm a dizer para se sentir mais confortável na hora de tomar a sua decisão. Esse estilo que nós chamamos aí do empresário medroso, a imaginação dele é muito criativa. Então, é uma mente que nunca para. Normalmente, a nossa mente, a nossa cabeça, ela nunca para. Mas desse perfil de empresário, ela trabalha como se fosse 10 vezes mais. Então, ela nunca para. É aquele perfil que quando deita na cama, a mente fica lá trabalhando. Tem uma imagem muito interessante que ela fala assim: é hora de dormir. Mas antes, vamos imaginar um monte de coisas que nunca irão acontecer. Talvez você se identifique com essa frase. Então, a mentalidade desse empresário, ela é muito criativa, só que ela fica criando cenários.
muitos cenários, e normalmente com uma tendência sempre com um cenário com final ruim. Ele tem a dificuldade de ver cenários com final positivo. A mentalidade dele sabota constantemente e faz com que ele veja sempre cenários com final negativo. E isso que característica como um empresário medroso, né? Qual é o risco dentro do negócio? Essas incertezas, essas inseguranças, esses medos fazem com que ele procrastine decisões ou que ele saia perguntando muito para pessoas e tome decisões em relação ao que os outros falam, não em cima de fatos do que ele realmente deseja ou em cima de dados, números, e faz com que ele não faça algumas coisas que são importantes por não conseguir ver, acreditar e perceber todo o potencial que existe dentro de si. Esse foi o perfil número 6. Vamos para o perfil número 7. 7 é o perfil do empresário visionário. O empresário visionário é muito interessante, é aquele empresário muito criativo, é o estilo de empresário extremamente bem-humorado, ele tem muitas ideias, é aquele empresário assim muito criativo. Sabe quando você tem um projeto e você não sabe nem por onde começar e você tem aquele amigo, aquela pessoa que você fala assim, eu vou lá porque ele vai me dar 1001 ideias? Então, normalmente é esse estilo de pessoa, né? O empresário visionário, ele tem muitas ideias. Qual que é o problema do empresário visionário? Ele tem tantas ideias que ele não tem foco. O que é interessante desse empresário? Porque ele começa um projeto e ele fala, esse projeto é muito legal. E ele começa o projeto. Aí ele tá lá e os dias vão passando e tal. Aí ele fala assim, mas isso aqui já perdeu a graça. Aí ele tem outra ideia, ele fala, não, esse projeto é melhor. Aí ele abandona aquele e vai para outro. Ele começa aquele projeto e começa a trabalhar. De repente aquele projeto já perdeu a graça. Ele fala, não, esse daqui é melhor. Abandona aquele e vai para outro. Ou seja, ele é excelente em iniciativa, péssimo em acabativa. É aquele empresário que você fica confuso, muitas vezes o que a empresa dele faz. Então, quando nós estamos falando de pequenas empresas, né, microempresas, às vezes é aquela empresa que faz 1001 coisa. Uma hora faz isso, uma hora faz aquilo, outra hora faz aquilo, e você fala, tá, mas peraí, o que você faz? Você fica perdido, porque ele não tem foco. Uma hora ele está fazendo isso, outra hora ele está fazendo aquilo, ele oferece tantas coisas, mas não é especialista em nada, porque tem dificuldade em ter foco. Quando a empresa é maior, é aquele empresário que às vezes vem com ideias, né? E passa para os seus líderes, seus gerentes, fala, não, vamos fazer isso. E a equipe começa a trabalhar, às vezes ele fala, não, agora vamos fazer isso. E aí os líderes ficam perdidos, calma, mas nós estamos naquele projeto. E você já quer mudar para esse projeto. Então, é aquela pessoa que ela tem muita dificuldade em ter foco. Porque ele tem tantas ideias e ele quer executar as ideias. Mas por que ele muda tanto de foco? Por que ele muda tanto as ideias dele? Porque ele se enjoa com muita facilidade. Porque tudo perde a graça rapidamente. É um perfil que ele tem os picos de êxtase, de vontade de fazer, vem muito intenso, mas se acaba muito rápido também. Então, aquilo que dá motivação, na mesma hora que vem, já passa. Então, ao mesmo tempo que ele está motivado, já passa a motivação. O que é importante? Qual é o lado bom disso para o negócio? É que é aquele empresário que consegue ser criativo, consegue ter muitas ideias. Mas o que mais complica, quando nós temos clientes que têm essa característica forte, eu sempre falo assim, e o que nós trabalhamos muito com eles, é a importância de ter foco. Então, você ir muito a fundo num projeto e usar toda a sua criatividade dentro daquele projeto. Então, escolhe pouquíssimos projetos e use toda aquela sua criatividade, todas as suas ideias para estar sempre inovando em pouquíssimos projetos, em 2, 3 projetos, estar sempre inovando, trazendo novas ideias, trazendo novas formas de fazer aquilo diferente dentro do mesmo projeto. Não ficar mudando, porque senão
Primeiro, que a sua empresa vai ter dificuldade de ser reconhecida no mercado, porque você não se torna especialista em nada. Se a sua empresa é uma empresa grande, a sua equipe, muitas vezes você perde a credibilidade, porque ela fala assim, tá, mas uma hora é isso, outra hora é aquilo, eu não sei o que seguir dele, porque ele fala tantas coisas e eu já nem sei, eu vou fazer o que eu acho que é, o que eu acredito que precisa ser feito, tá? Então, cuidado. Cuide para não deixar muitas coisas abertas pelo meio do caminho e não concluir. O mais importante do que ter muitas ideias é fazer várias vezes a mesma ideia até ela dar certo e ir até o final com aquele projeto e fazer ele dar certo. Vamos para o 8º perfil de empresário. O 8º perfil é o perfil autoritário. Dentro dos 9 que eu estou falando para vocês, esse é o perfil mais empreendedor que tem. Também é o perfil mais realizador. É um perfil muito determinado, é um perfil que vai e faz, é aquele perfil que gosta do impossível. Ele gosta do que é diferente, ele gosta de tudo que é diferente, do que é difícil. Ele não gosta das coisas simples, ele gosta do que é muito difícil e é isso que estimula ele. O que esse empresário tem de característica que não é tão boa assim? Quais são os riscos que esse empresário corre? Que é um empresário muito controlador, né? Ele quer tudo muito do seu jeito, tudo eles têm que estar controlando, tudo tem que passar por ele precisa saber de tudo, eles têm que estar por dentro de tudo. Tudo tem que ter o aval dele. Então, as coisas acabam se tornando um pouco rígidas, porque se não passa por ele, se ele não dá o ok final, é bem complicado, porque tem que estar no controle dele tudo. Também é um perfil que você consegue identificar de longe. É aquele perfil que muitas vezes não precisa falar nada. A expressão dele diz por si só, porque é um perfil agressivo. Agressivo muitas vezes na expressão, na fala, no tom de voz. É um perfil que tem muita dificuldade em agradecer, é um perfil que tem dificuldade em falar assim, por favor, você faz isso para mim? Normalmente ele fala mandando, faz isso, faz aquilo, tal, isso, aquilo, não agradece, não diz bom dia, é o perfil que está mandando, né? Dentro de todos, é um perfil que causa muito medo nas pessoas, causa muito medo nos clientes, muitas vezes fornecedores, nos próprios funcionários. É um perfil que quando nós recebemos esses clientes, né, dentro da nossa mentoria, nós conseguimos ir fazendo eles terem essa percepção, que eles vão moldando, lapidando esse lado que precisa ser ajustado dele. É um perfil que realiza muito. É um perfil que realmente faz o seu negócio ter grandes resultados. Por quê? Porque é um perfil muito empreendedor, é um perfil que realmente faz o seu negócio ir para frente. Então, se você se identifica com essa característica, observe como você pode utilizar tudo isso que você tem de característica positiva e como lapidar essas outras características que podem impedir com que grandes ideias, grandes parcerias cheguem até você. E vamos para o último perfil, que é o perfil procrastinador, o empresário procrastinador. Quais são as características positivas dele? É aquele empresário muito paciente, é um empresário bastante conciliador. De todos, é um empresário, a gente pode considerar o mais querido. É aquele empresário assim que dificilmente alguém não goste dele. Ele é muito querido, é muito bom estar na presença dele, muito bom mesmo. Qual que é o problema desse empresário? Ele é um empresário que ele esquece dele. Então, em algumas literaturas, eles trazem até assim que é um empresário preguiçoso. Não, ele não é preguiçoso, ele é muito ativo. Ele faz muito quando é para o outro. Se alguém vem e pede algo, ele vai e faz. Mas as coisas dele, ele deixa até o último minuto. Ou seja, ele procrastina muito. Ele deixa tudo para depois. Tudo é mais importante, tudo é mais interessante, tudo é mais legal do que aquilo que realmente ele precisa fazer.
O que acontece dentro da empresa? É aquele perfil que às vezes acumula muitas coisas, é o perfil que demora para decidir, é um perfil muito esquecido, é um perfil assim que realmente, se não anotar, se não tiver algumas pessoas junto com ele, o negócio pode ser que leve muito tempo para ter resultado, tá? É um perfil que a empresa, às vezes a empresa tem um baita potencial, mas essa dificuldade dele de deixar para depois eu faço, depois eu vejo, depois eu realizo, impede com que a empresa cresça numa velocidade que ela poderia crescer e que tenha realmente os resultados que ele poderia ter. Mas quando nós olhamos esse empresário enquanto pessoa, é um empresário que é muito querido, é um empresário assim que as pessoas gostam muito realmente dele e é um empresário que é muito bom a convivência com ele e que realmente é muito difícil alguém não gostar dele. Então vamos lá. Essas foram as principais características dos empresários. Eu vou ativar aqui os nossos comentários porque o nosso tempo está quase acabando aqui no Instagram. E eu gostaria de saber quais são as dúvidas que vocês têm, se ficou alguma dúvida, como é que foi. Vão comentando, eu ativei aqui os nossos comentários novamente. Como é que está sendo aí essa live para vocês? Me dê um feedback, como é que foi dentro desse novo modelo, se vocês também me escutaram bem. Em relação a esses 9 perfis, se você conseguiu identificar o seu, conseguiu identificar de alguém, se ficou alguma dúvida do que eu falei para vocês até agora, qual é essa dúvida? Aproveite para perguntarem, que nós temos aqui mais 5 minutos. E aí o Instagram me corta. Então, estou à disposição para responder as perguntas de vocês a partir de agora. Rosane, boa noite, parabéns Leila, obrigada. A Jane também, como sempre, sensacional. Dani, gratidão a cada um de vocês. Fico muito feliz de ver vocês aqui. Muito feliz mesmo. E dúvidas que vocês tenham, vão me perguntando. Quem está aqui, às vezes, talvez tenha aquela pergunta assim: Leila, como que eu faço para descobrir de forma bem assertiva o meu perfil? Nós fazemos através do teste, de perfil comportamental, que é o Enneagrama 360. Então, todos os nossos clientes de mentoria de negócio, eles fazem esse teste e aí eles têm bem certinho o perfil deles. Talvez também você se pergunte assim: Leila, mas eu me identifiquei com mais de uma. É possível? Sim, é possível. Quando nós falamos dentro do sistema Enneagrama, nós temos normalmente três perfis principais, né? Provavelmente eu vou fazer outras lives trazendo, porque quando nós falamos do sistema Enneagrama é muito amplo, né? Mas normalmente nós temos 3 que são mais fortes. Leila, eu posso apresentar várias características durante o dia? Eu posso, às vezes, acordar e me sentir aquele empresário assim, todo perfeccionista, metódico, e falar: não, hoje meu dia vai ser assim, assim, assim. De repente aconteceu alguma coisa, no meio do meu dia eu vejo que eu entrei no modo reclamão, comecei a reclamar. Daí de repente, quando eu vejo, eu já estou lá naquele perfil medroso, já perdi todo aquele meu ânimo. De repente eu comecei a não ter foco. Pode. Por isso que é tão importante o autoconhecimento. Quando identificamos o perfil de um cliente, por exemplo, seria uma boa outra live para auxiliar como lidar, atender com esse perfil. Boa ideia, Dani. Dá para fazer também. Dá para fazer uma live falando como identificar os clientes dentro desses perfis e como trabalhar, com cada perfil. É muito interessante. Aqui eu trouxe vocês se olharem dentro do perfil de empresário.
Quando nós estamos falando em vendas, é muito interessante eu entender cada perfil de cliente, né? Cada perfil dali, então ele em partes é parecido, só que como eu vendo para cada perfil desse. Então, como eu vendo para um perfil perfeccionista é diferente de como eu vendo para um perfil racional, que já é diferente de como eu vendo para um perfil autoritário, que é diferente de como eu vendo para um perfil medroso. Então, tem várias formas de venda. Adorei a ideia, Dani. Posso fazer assim uma live falando sobre isso. Vou colocar na lista. Tenho muitos temas e vou acrescentar essa. Adorei a sugestão. A Jane falou que também se identificou com vários perfis. Fábio, parabéns, Leila. Live excelente. Me vi em vários pontos. Isso mesmo, Fábio. Vocês vão sempre se identificar com vários. Nós temos várias características, vários. Como eu falei, 3 perfis sempre são os mais fortes. Mas nós vamos identificar o que é importante nós nos identificarmos dentro desses perfis. Nós só mudamos aquilo que nós temos consciência. Quando nós temos consciência, eu começo o meu processo de mudança. E identificar qual é o meu perfil, no teu caso, né? Quando você identifica o seu perfil, você começa a ver como isso influencia dentro do seu negócio e você começa a ajustar, a lapidar, né? Aqueles pontos para que você tenha resultados cada vez mais incríveis dentro da sua empresa. Isso é sensacional. Eu falei um pouco rápido porque eu quis trazer a abordagem das 9 e eu tenho 1 hora aqui. Não dá bem 1 hora que o Instagram daqui a pouco já vai me trazer o tempo aqui que eu vou ter que desativar para falar de um conteúdo tão extenso. Mas eu quero trazer em próximas lives, a princípio toda terça-feira, estarei aqui trazendo conteúdo para empresários, mas posso voltar e explanar um pouco mais sobre os perfis. E é muito incrível porque ir ajustando vai trazer muitos resultados. Pessoal aqui das Ville, ótimas dicas, obrigado. Isso mesmo, o que é importante agora?